Aquele momento em que teu super-herói sai da página do quadrinho para te fazer repensar sobre a vida. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e hoje o papo é sobre super-heróis nesse canal. Eu tô falando do Superman, mas do documentário Superman, a história de Christopher Reeve. Um documentário que estreia dia 17 de outubro nos cinemas para contar a vida de Christopher Reeve, que deu vida ao Superman de 1979. Documentário aí que vai abordar todos os principais acontecimentos da vida desse cara que mudou a história como a gente vê blockbusters, como a gente vê filmes de super-herói, mas que também mudou a vida de muita gente fora do cinema também. A primeira coisa para quem vai assistir no cinema é se prepare para se emocionar. Não tem como ficar indiferente a esse documentário, não tem como ficar indiferente à vida de Christopher Reeve, o que ela significou e todos os relatos que esse documentário nos traz. Ele, em questões narrativas, em questões de estrutura, ele não tem nenhuma grande novidade, ele não vai fora da casinha em momento nenhum, e o seu ponto é realmente trazer esse drama, é fazer você entender a importância da história dele. Mas se tu não conseguir chegar lá naquela emoção, vai ter uma trilha que vai te puxar, vai ter uma ceninha que vai fazer com que tu reflita em alguma coisa e tentar puxar essa emoção a todo momento. É sério, o negócio é feito pra chorar, e se tu não chorar é porque tu não se importa com nada mesmo, desculpa falar. O filme traz fatos da vida do Christopher Reeve, desde a infância até os seus primeiros filhos, como ele conseguiu o papel de Superman, a sua carreira como ator fora dos filmes de Superman, também a lutar por melhorias e por mais direitos para as pessoas com deficiência, além de ter sido muito importante nas pesquisas e estudos e incentivador da ciência. E aqui tem uma das coisas que eu gostei bastante nesse documentário, é que ele não é completamente linear. A gente não vai ver o Christopher Reeve crescendo, estudando, virando ator, namorando, casando, tendo filhos, não. O filme, uma história vai puxando a outra. Ele já começa com uma introdução dizendo sobre o acidente, como isso mudou tudo, e aí ele puxa para a infância, e ele conta essa história que em determinado ponto vai puxar uma outra história e ele volta de novo para o passado e avança para o futuro, ou conta de um filho, e aí conta da relação com a ex-mulher, e aí mostra como é que ele ficou depois, e aí tem um fio que puxa na relação com o pai. Ele vai para frente e para trás a todo tempo, fazendo com que ele seja bem dinâmico, não é um documentário que te cansa. Na parte dele como ator, eu acho que as coisas que mais foram legais são relacionadas ao filme do Superman, é claro. Como ele aceitou o papel, quem foram os colegas atores que trabalhavam com ele no teatro, ou que estudavam teatro com eles, e que foram meio contra ele aceitar o papel, porque ele estaria se vendendo para a indústria. Como ele também teve a fase de tentar se desligar desse papel, não ser somente Superman, e pegar outros papéis para mostrar que ele era um ator talentoso. E dentro desse mundo tem vários amigos que vêm trazer opiniões, como a Glenn Close, a Susan Sarandon, o Jeff Daniels. E ainda temos algumas declarações de pessoas que não estão mais entre a gente, como Robin Williams, que são das mais emocionantes do documentário. Apesar disso, o documentário não é completamente chapa branca. Ele traz algumas questões polêmicas e controversas à história do Christopher Reeve, como a relação dele com a mãe dos 2 primeiros filhos, a questão da vida dele como solteiro, ser meio mulherengo. O filme aborda algumas polêmicas que ele acabou se envolvendo nessa busca incessante pela cura da paralisia, e como ele abordou esse tema em alguns momentos, que acabou ofendendo pessoas que também sofriam da mesma coisa, como se ele só quisesse se livrar disso e não se importasse com essas pessoas realmente. Mas também não é o ponto do documentário se aprofundar nisso. Ele mostra que essas coisas existiram, ele comenta, mas o ponto é realmente mostrar o quanto ele foi um cara incrível e que mudou a história do mundo, praticamente. Os depoimentos dos filhos acabam sendo os mais emocionantes, principalmente quando a gente vai chegando perto da data em que ele morreu, depois da perda da Dana também. Como eles lutam para preservar esse legado e para preservar a fundação também pós a morte do Christopher. Então ele é um documentário que consegue abranger toda essa história de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito afetiva,
que com certeza vai pegar num lugar muito especial de todos os fãs. Também para aqueles que não conhecem muito, vão mostrar que sim, o super-herói pode sair das páginas dos quadrinhos e realmente fazer a diferença na nossa vida. O Christopher Reeve fez jus ao S que ele carregou no peito. Foi difícil falar essa última. Do que Superman, a história de Christopher Reeve, estreia nesse dia 17 de outubro nos cinemas. E depois que vocês assistirem, voltem aqui pra gente chorar um pouco junto, quer dizer, comentar um pouco junto. E a gente se vê qualquer hora dessas. Tchau, tchau.